Olá, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Farol Tricolor. Lembrando que em instantes estamos gravando aqui por volta das 19 horas e 8 minutos. Bahia e Botafogo, o jogo é no Rio, é Copa do Brasil. Quer dizer alguma coisa diferente? É jogo duro. O Botafogo tomou em casa 3-0 do Cruzeiro na sua última partida pelo Campeonato Brasileiro. Aí é que complica mais ainda. O Botafogo quer dar o ar de sua graça, hein, Diego? É isso aí, jogo duríssimo, oitava de final da Copa do Brasil, primeira parte dessa história, jogo de ida lá no Rio de Janeiro, volta será aqui em Salvador. Vamos falar tudo sobre esse confronto que vale muito para as duas equipes e para o Bahia vale uma espécie de redenção, já que os últimos jogos do Campeonato Brasileiro foram tremendamente desanimadores. Vamos tocar aqui nossa vinheta para a gente falar tudo sobre esse Bahia e Botafogo lá no Rio. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Farol Tricolor tá chegando. Vamos lá. Vamos nessa, vamos nessa. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Dessa vez esse pré-jogo de Bahia e Botafogo. Vou pedir de imediato, como de costume, a galera de casa que curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, comentem, compartilhem à vontade para que a gente possa seguir nesse trabalho. A gente terá em breve aí novidades, celebração de um ano aqui do nosso Farol, com muitas novidades para você poder participar de formas diferentes aqui do nosso clube de membros, que a gente está finalizando aí os ajustes e divulgará em breve, né, pai? É verdade, é verdade. Sempre agradecendo as participações crescentes, amigas e, acima de tudo, incentivadoras para o nosso trabalho. Eu sempre agradeço, nós sempre agradecemos e prometemos novidades, contando sempre com vocês. Esse apoio é fundamental. Maravilha. Deixa eu passar aqui para a galera de casa a tabela de jogos dessas oitavas de final da Copa do Brasil. Deixa eu passar para você também, pai, para a gente acompanhar junto aqui. Que as oitavas de final da Copa do Brasil começam hoje com duas partidas, entre elas a do nosso esquadrão. Tá aí para você também. E Isso. a gente tem aqui o confronto entre São Paulo e Goiás, que é lá no Morumbi, lá em São Paulo, né? E também teremos o confronto entre Botafogo e Bahia, lá no Newton Santos, lá no Engenhão. Teve o dia que teve Botafogo e Bahia, a gente falou que era Engenhão e a galera do Botafogo se manifestou, disse que gosta mais de Newton Santos. Então vamos fazer ao Vamos. gosto aí do freguês, que o resultado seja o Tranquilo. mesmo que foi naquele jogo do Campeonato Brasileiro, quando o Bahia fez 2-1 lá e conseguiu um resultado muito importante, se firmando nas primeiras posições. Quem sabe um empatezinho lá ou até um triunfo, para a gente ficar na condição boa para o jogo de volta, que já é na próxima quarta-feira, marcado para as 19 horas, na Fonte Nova, pai. Amanhã, só para passar os outros jogos aqui, Vá fundo. a gente vai ter CRB Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, Flamengo e Palmeiras, esse jogaço aqui, que dá para dizer que É. é entre os dois principais times do Brasil nos últimos anos, Atlético Goianiense e Vasco, Corinthians e Grêmio, e na quinta-feira Juventude e Fluminense, mas vamos focar aqui naturalmente nesse confronto do Esquadrão que enfrenta hoje o Goiás pela primeira mão, né, primeira para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, pai. 21h30 esse jogo lá no Newton Santos. Pois é, aí já é uma competição diferente, todo mundo sabe, é mata-mata. Então não tem tempo. Essa aí, lembrando das Olimpíadas, equivale a 100 metros rasos. É toque rápido, foi, voltou, ganhou, e tudo bem. Claro, tem ida e volta, mas é o equivalente a 100 metros rasos, uma disputa bem rápida, diferente de uma maratona, ainda fazendo uma analogia a Olimpíadas, aos Jogos Olímpicos, uma maratona que é muito mais extensa, com muito mais adversários, outras dificuldades que surgem, como é o próprio Campeonato Brasileiro, ainda mais Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. A nossa expectativa é que o Bahia faça um jogo que honre o elenco que tem, porque de toda sorte nós sabemos que nós temos um sistema defensivo fraco, um sistema defensivo que é incapaz de bloquear o contra-ataque adversário. Mas sabemos também que Rogério Ceni cada vez mais se apresenta como treinador e não como técnico. À beira do gramado,
ele vê muito pouco o jogo. Nos treinamentos, nos ensaios, nos coletivos, ele até consegue mostrar e conversar mais a respeito do time. Mas no jogo, muda mal, muitas vezes muda cedo demais, quase sempre muda tarde demais e insiste na opção com Cauli. Ele é treinador do Bahia, ele não é treinador de Cauli. Cauli não está bem, não pode jogar. Cauli já jogou bem, vai para o banco, quando ele estiver em condição, vai voltando aos poucos. Insistência absurda. Vamos ver o que é que dá. Beleza. Eu vou falar aqui da escalação do Botafogo, aqui a informação é do Globoesporte.com, para a gente depois Isso, tratar do Bahia, isso. quando a gente vai, logicamente, demorar mais aí para falar das possibilidades de escalação do Bahia. Deixa eu passar para você aqui. Aí tem a perspectiva de escalação do Botafogo, né? Isso. Que viria com John, Damian Soares, Bastos, Barbosa e Cuiabano, Gregory, ex-Bahia, Marlon Freitas, Ele. Luiz Henrique, Tietê, Savarino e Chiquinho Soares, uma equipe qualificada, né? Uma equipe que tem ali um meio de campo forte, que marca muito, com Gregory Muito. e com Marlon Freitas, uma cabeça de área ali que bate, né? Que chega junto, que não dá espaço ali Não. naquele, justamente no setor onde o Bahia gosta mais de trabalhar, e aí o melhor jogador do time ultimamente que tem sido o Luiz Henrique, ao lado já do experiente Tietê e Savarino e Chiquinho Soares, um ataque também muito interessante. O time do Botafogo é uma equipe que está lutando ali pela liderança do Campeonato Brasileiro, chegou a ocupar essa posição em algumas rodadas e caiu na última com essa derrota que você citou. Mais uma vez o Botafogo no caminho do Bahia e com esse time perigoso, esse time que já é bem entrosado. O Botafogo fez algumas mudanças para essa partida contra o Cruzeiro, mas talvez venha com força total aí para enfrentar o Bahia com seus principais jogadores em campo, pai. É verdade, é verdade. Ele é treinado pelo português Arthur Jorge e você passou exatamente a provável escalação, que já é um time forte. Que já é um time forte. E observe, o Botafogo tem desfalques de Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jefinho e Júnior Santos, todos lesionados. Júnior Santos, inclusive, com uma contusão séria Verdade. que pode afastá-lo de várias rodadas do Brasileirão. E costuma Além jogar bem de. contra o Bahia, viu, Júnior Santos? Jogou É bem ano passado, verdade, jogou bem nesse ano, jogador muito sem perigoso. dúvida, muito perigoso. Além disso, o Pablo está em transição. Thiago Almada e Gatito Fernandes estão convocados para os Jogos Olímpicos. Então, observe, esse time forte, muito bem treinado, ele ainda assim tem desfalques importantes. Muito bem treinado, vamos ver como é que o Rogério Ceni prepara o nosso Bahia para enfrentar o esquema tático do Arthur Jorge, o técnico que chegou aí caladinho, um técnico que chegou assim na observação da torcida e da crônica, mas vem fazendo um bom trabalho. Agora, é preocupante os retornos para o jogo de hoje do Botafogo. Cuiabano, Marlon Freitas, que cumpriram suspensão contra o Cruzeiro, e o próprio Luiz Henrique, que foi poupado do time titular contra a Raposa e estará aí nesse jogo. Jogo dificílimo, dificílimo, e principalmente que o Bahia perdeu aquele elan, na linguagem bem popular, perdeu aquele embalo. E vamos ver o que é preparado para hoje pelo Rogério Ceni. É isso aí. Vamos falar agora aqui. Deixa eu voltar para a tela principal só para a gente Volte. pedir, lembrar a galera que está aqui com a gente ainda, que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente começar a falar sobre as possibilidades de escalação aqui do Bahia. Eu trouxe aqui a escalação do último jogo para a gente começar a falar Sem a dúvida. partir dela, né? Só para lembrar, o Claro. Bahia teve uma escalação, não vou dizer surpreendente, né? Mas teve uma escalação com algumas peças que estão contestadas, muito contestadas no time titular, e, por exemplo, com Everton Ribeiro no banco. Então existe uma chance grande do time do Bahia não ser esse da partida passada contra o Internacional, que o Bahia terminou empatando lamentavelmente, tomando um golzinho no final, empatando por 1-1. Deixa eu passar de todo modo o Bahia, esse Bahia do jogo passado de 1-11, quer dizer, de 1-11 como se falava antigamente, hoje em dia as Os, numerações estão bem diferentes, mas o os Bahia 11 que entrou, entraram. os 11 que entraram foram esses: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte, Luciano Juba,
Caio Alexandre, Carlos Depena, Tassiano e Cauli, Biel e Everaldo. Lembrando que houve algumas substituições também polêmicas de Rogério Ceni no início do segundo tempo. Ele sacou já no comecinho da segunda etapa tanto Biel quanto Tassiano quanto Carlos Depena. Então, naquela questão de minutagem, são jogadores que, vamos dizer, descansaram a parte do jogo e que, pelo menos na lógica de Rogério Ceni, eles podem até estar mais aptos para jogar essa partida. Foi um intervalo curto de sábado para terça-feira. O que é que você acha que Rogério vai fazer? Vai dizendo aí as suas impressões, pai, que eu também vou arrumar um time aqui baseado no que você achar de mais interessante para a gente compartilhar com a galera de casa. Olha, eu acho que ele pode, inclusive, arriscar Canives nessa quarta zaga. Já jogou do Botafogo, já jogou no Botafogo, vinha ocupando a titularidade do Bahia ao lado de Gabriel Xavier. E, embora o David Duarte tenha entrado e começou bem, fez um bom primeiro tempo, mas passou a não mostrar tanto serviço, principalmente no segundo tempo, ainda saiu contundido, sentiu o desgaste de longo tempo de inatividade, pelo menos de titularidade. Eu acho que ele não vai com ele primeiro, e pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou acompanhando, Vitor Cuesta vai ficar mesmo de reserva nesse time do Bahia. Ele vai ser um jogador opcional, mas opcional no sentido de dizer assim, de primeira não entra. É rodado, é experiente, já jogou no Rio, jogou no Botafogo, essa coisa toda, mas pelo que eu vejo, e notadamente pelo estilo do jogo do Botafogo, estilo de jogo do Botafogo, quando o Arthur Jorge, o técnico deles, faz muita movimentação de ataque, muito deslocamento. Os jogadores não têm posição fixa, mas são muito rápidos. Eles se deslocam com muita facilidade. E o Vitor Cuesta já não acompanha esse embalo. Então, para mim, seria uma coisa como essa. A outra, eu jamais colocaria Everton Ribeiro no banco, ainda mais no Rio, ainda mais contra um grande time como é o Botafogo. Everton Ribeiro viveu muito tempo no Rio, conhece muito bem a forma de enfrentar esses adversários, acompanha o futebol de lá, tem casa lá, toda essa coisa. Então, tirar Everton Ribeiro do início do jogo, eu acho um absurdo. Então, essa já seria uma outra mudança na minha forma de ver. E Cauli, para mim, entraria no lugar. Perdoe. Para mim, Biel entraria no lugar do Cauli. Do resto do time, para mim, meu time seria Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canives ou David Duarte, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Biel, Everaldo e Tassiano. Seria meu time para esse jogo. Beleza, deixa eu Time arrumar mais vivo, um aqui. time mais ligado. Deixa eu arrumar aqui. Você colocaria Everton Ribeiro em que posição? Mais avançado? E Eu Tassiano no colocaria lugar tradicional dele? Como é que seria? dele. E seria isso. O Everton Tassiano pela Ribeiro, direita. Quem jogaria ali pela direita? Alguém? Tassiano pela direita, Biel pela esquerda e Everton Pronto. Ribeiro também dando esse apoio aí pela frente. Agora, E eu Everaldo acho centralizado? centralizado. Aí é o meu, não seria o que ele vai botar. Eu sei, que ele O vai que ele não deve voltar. fazer. Uma outra coisa, Diego, que eu acho que é provável, é ele escalar para esse jogo o Rezende. Pode ser que Isso. o Bahia puxe para Importante três zagueiros, lembrar porque ele fez isso. Que Rezende estava suspenso, Jean Lucas estava suspenso no último jogo, também por isso não Perfeito. jogaram. Você já escalou Jean Lucas e Isso. falou agora de Rezende. Pode ser que ele arme um esquema com três zagueiros. Nesse ponto, ele poderia, se ele fizer com três zagueiros, seria, na minha opinião, Gabriel Xavier, David Duarte e Rezende, jogadores mais dispostos, mais. Se Gabriel David Duarte estiver bem. Aí, nesse caso, sacrificaria um ali na frente. Esse um ali na frente seria Cauli, e minha escalação seria com Biel, Everton Ribeiro, Everaldo e Tassiano. Pronto, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui ó, essa Deixa eu ver se eu botei uma a possibilidade de mais. Um, escalação dois, para três, ver. quatro, cinco, Não, tá seis, certo. A sete, escalação tá oito, certa, nove, inclusive eu certinho. já arrumei Inclusive, essa aqui. seria. Essa seria a minha. Já Essa seria a arrumei minha. aqui, ó. Deixa eu colocar É. aqui só para você visualizar.
Pelo que entendi, seria isso aí. Vá, pode cantar. Com Marcos Felipe, Santiago Arias, Isso, Gabriel isso. Xavier, Canives. A gente não tem certeza se Canives vai ter condição de jogar também, né? Aí eu coloquei aqui Vitor Cuesta ou Vitor Hugo como opções. Luciano Juba na lateral esquerda, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Tassiano, Biel e Everaldo. Perfeito. Sendo que, para o companheiro de Gabriel Xavier, agora me ocorre como é uma mistura de. Não é a minha opção primeira, mas sabendo como é Rogério Ceni, pode ser que ele ponha Rezende ao lado de Uhum, Gabriel Xavier. é Isso que você verdade. botou com Rezende ao lado de Gabriel Xavier, o que me ocorreu no próprio improviso aqui. É Que verdade. eu Aqui pode toparia, ser que eu também toparia, Rezende. que eu No último toparia. jogo o Rezende jogou nessa posição e jogou inclusive bem. Bem, os outros não estão tão bem por aí. Mas Canu, será? Canive, será que joga hoje? É isso. Ele não Rezende no lugar de Canives. Vou Se não colocar jogar, aqui. se não jogar Canives, entra Rezende. Você Se acha a maior jogar possibilidade de Canives, Rezende? Tá. se jogar Canives, é muito provável que ele tente 3 zagueiros nesse time. E você? Eu acho que joga Vitor Cuesta. Tenho a impressão que joga Vitor Cuesta. Para É, esse jogo, talvez Rezende não esteja. Ou desculpe, que talvez Canives ainda não esteja pronto. é, E tenho a impressão que há uma possibilidade de Vitor Cuesta jogar. Mas Rezende eu não tinha pensado. Realmente é uma escolha que Rogério Ceni muitas é, vezes faz e que faz sentido também. Então o time seria é. esse aí, se caso o Rogério realmente opte por Rezende, né? E aí do meio para frente, aí já é o time que você enxerga mais, né? Como o melhor É, time, mas assim como o Rogério colocou o Cauli o jogo inteiro na partida anterior, deu inclusive a faixa de capitão isso, para ele, também não é de se isso, descartar que a opção de Rogério Ceni seja Cauli para aquela posição que ele joga aqui. Everaldo continuaria do lado direito, Cauli entraria aqui mais centralizado, um pouquinho mais recuado, e aí talvez quem sobre nesse esquema seja o próprio Biel vindo para o banco, coisa que eu não faria, até porque a saída de Biel no jogo jamais. passado foi uma saída muito criticada, porque Biel era um dos melhores em Estúpida, campo naquele momento. estúpida. E Então, mais, diga, e mais, Biel, que é Gabriel, Biel, na Gabriel zona Teixeira, o mista, Biel. é, Biel, na zona mista, deu uma declaração que está 100%. Tem isso aí gravado. Na zona mista, na Fonte Nova, que é aquele espaço onde os jogadores vão saindo e param, os repórteres chamam, um para, outro não para. Ele disse que estava 100%, que a saída dele foi uma opção do treinador, que ele respeitava, mas que ele tinha todas as condições, ainda se disse 100%. O que piora em muito a minha avaliação em relação a Rogério Ceni. Se eu sei disso, se eu tenho essa notícia antes, a nota de Rogério Ceni seria 1 ou 2. Pois Mas é, lá vamos nas nós. notas do professor. Mas é isso, falamos aí da possível escalação do Botafogo, da possível escalação do Bahia. O que faltou foi você trazer, como de costume, aquele detalhe sobre a arbitragem, pai. A arbitragem de hoje é uma arbitragem base São Paulo e com o VAR do Rio Grande do Norte. Flávio Rodrigues de Souza, fraco, um árbitro fraco, que é o irmão do comentarista, não é? Assistentes Danilo Ricardo Simon Maniz, que é FIFA São Paulo, e o Flávio é São Paulo, e Evandro de Melo Lima, também de São Paulo. Agora, o detalhe: o árbitro de vídeo é Pablo Ramon Gonçalves Ribeiro, VAR FIFA. Péssimo dos péssimos. Um dos piores. Não adianta ser FIFA. Não adianta ter esse título de FIFA. Eu tenho uma anotação e fiz uma pesquisa em 31 de março de 23. O Diário do Nordeste, que é do Ceará, colocou que Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, FIFA Rio Grande do Norte, foi objeto de um documento da diretoria do Fortaleza, esse documento enviado à CBF, solicitando a alteração do ato de vídeo. O próprio Pablo Ramon, que foi escalado para o clássico Ceará e Fortaleza. O pedido, diz o pessoal do Fortaleza, naquela época ocorria, pois na análise interna o Fortaleza compreende que sofreu prejuízo decorrente da atuação do juiz na partida diante do Fluminense, no dia 17 de agosto de 22,
que decretou a eliminação cearense das quartas de final da Copa do Brasil. Diria o finado... narrador me escapou agora. Silvio Luiz. Olho no VAR. Ele dizia olho no lance, olho no VAR. Na ocasião, o Fortaleza sofreu um pênalti em que a falta teria sido fora da área. Além do gol validado de forma irregular do atacante Germano Cano. A diretoria do Fortaleza, no documento, considerou que a presença de Pablo Ramon Gonçalves, FIFA Rio Grande do Norte, colocaria em risco a credibilidade do certame. Está no Diário do Nordeste, que é de Fortaleza, Ceará. Pode conferir, é documento para conferir. O Bahia vem jogando uma droga essas 4 últimas partidas. Mas um árbitro ruim pode mudar a configuração do jogo. Não tenha dúvida. Para o que o Bahia vem jogando, ele corre um sério risco enfrentando o Botafogo no Rio, independentemente da arbitragem. Mas, olho no VAR. Por aqui, viu, Diego? Beleza. Valeu, então. Vamos torcer para o Bahia dar essa virada de chave aí nessa outra competição. Como meu pai falou, é uma competição de tiro curto, é uma competição de mata-mata. Então, a qualidade do elenco do Bahia pode ajustar um bom jogo, pode fazer valer esse meio de campo técnico e pode estar num dia bom. A gente torce por isso, mesmo enfrentando um adversário qualificado como o Botafogo. Vamos torcer, pode dar certo e vamos acompanhar aí se o Bahia acerta uma partida melhor do que tem feito para trazer um bom resultado aqui para a semana que vem na Fonte Nova, quando pode carimbar essa classificação para as quartas de final. Um abraço, galera. Muito obrigado pela audiência. A gente volta com o pós-jogo desse Bahia e Botafogo lá no Engenhão, lá no Newton Santos. E, lógico, torcendo, bora Bahia! Bora Bahia, torcendo sempre. E lembrando que o jogo já é difícil, ainda mais sendo uma partida depois da derrota do Botafogo em casa para o próprio Cruzeiro, 3-0 Campeonato Brasileiro. Isso complica mais. Mas o Cruzeiro jogou e ganhou bem, porque se movimentou ao estilo do que Biel faz no ataque. Aquele abraço, bora Bahia, estamos aí. Valeu, bora Bahia. Tchau, tchau, gente.